Letícia vai ajudar para a gente não ficar monótono com minha voz com rinite. Então vamos lá para a primeira, então, contribuição que o Yuri, lá do Tudo Passo de Caxias, nos trouxe. Sobre o free flow. As multas administrativas e suspensões em decorrência de infrações do free flow serão todas suspensas, anuladas? Tá. Eu até vou pedir licença que eu dei uma olhadinha na Wiki, dei uma mudadinha na Wiki para deixar mais claro um ou outro ponto, inclusive que o pessoal da ST trouxe, o Fábio da ST trouxe, porque suspensas, elas estão suspensas pelo período de 200 dias. Só que anuladas, canceladas, não necessariamente, porque se não houver o pagamento, elas voltam a ser reativadas. E se houver o pagamento do pedágio, aí sim elas são baixadas, né? Está bem claro ali na deliberação, né, que o pagamento, desde que realizado até o fim previsto, que são os 200 dias, implicará o cancelamento dos processos. E a mesma deliberação diz no artigo 2º que, decorrido o prazo, sem a regularização da tarifa de pedágio devida, o processo administrativo, então, ele volta a ter prosseguimento. Então, não necessariamente ele é anulado, né? Então, ao cidadão a gente diz que está suspenso, que o processo ele está parado, aguardando ou a regularização do pedágio, aí tem que ver com a concessionária para fazer o pagamento, né? E se ele pagar, o processo cai, a multa ela é anulada, né, realmente. Se não, é reativado depois. Correto? Eu dei uma modificada só um pouco na Wiki ali, até para, na questão da restituição, que é algo que vem para frente ali, separar o que é DAER e o que é nosso, tá? E aí, em sequência, a contribuição do Fábio, da ST, pergunta também sobre o free flow. Qual a data, então, considerar para essa contagem dos 200 dias? Sempre uma legislação, quando publicada, ela vai dizer a contar de, e essa é a contar da data da publicação. Em que, então, a data limite é 15/11. Se tu pega 29/4, que é a data da publicação, mais 200 dias, dá 15 de novembro, que é o feriado. Então, eu coloquei na Wiki, inclusive, essa data que acho que ficava mais fácil, né? Então, tem até tal dia para pagar. Isso não vai ser dia bancário, então, muito provavelmente, ele tem que pagar em data anterior, né? No dia 14, horário bancário, para que ele, assim pagando, não tenha a suspensão, a anulação do auto decorrente do não pagamento do free flow. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, a Fábio está no celular, ela consegue ver o chat ali, tá? Ela também para. Se não, eu vou passando, gente, porque tem bastante tópico. Seguimos, então, com o mesmo tópico, mesmo tema, né, free flow. A partir de quando que podem solicitar a restituição das multas, dos valores pagos para as multas? Aí eu vou até pedir uma ajuda para a Paula, se ela tem alguma coisa mais concreta, mas sempre a gente pede anulação, restituição, quando o valor está disponibilizado pelo órgão, ou seja, na baixa pelo autuador. Primeiro baixa lá no DAIA, depois a nossa decorrente baixa aqui. O e-mail que o Langoni encaminhou hoje, pelo e-mail, o DAIR tem um prazo de 15 dias para mandar e vai mandar por lotes quando as pessoas pagarem o pedágio, né? Que aí é a partir daí que vai baixar as multas, entendeu? Sim. Paga o pedágio, baixa a multa, tá? E vai ser mandado encaminhar, em lotes. Precisa solicitar, né? Sim. Em lotes. 15 dias. Então, tu paga o valor do pedágio, o DAER vai fazer um montinho, pagou, manda pra gente e a gente no sítio depois baixa, e daí o valor vai ter para restituição, mas como é multa do DAER, ele pede onde a restituição? Lá no DAER. Tá. O pessoal de Lajeado, sei lá, tá pedindo... Não. Santa Maria. Santa Maria tá pedindo para aumentar o microfone. Deixa eu só ver se a gente tem como aumentar o microfone aqui. Vocês sabem aumentar o microfone aqui? Eu acho que é direto aí, o volume, né? Aí, ó. Aí, ó. Isso. Eu aumentei o volume da TV. Quero entrar nesta porcaria aqui, ele não está entrando. Vê se não tá nesse manual aí na tua frente, ó.
Não, ali acho que é câmera só. Eu não posso opinar. Diretamente na própria câmera. Aqui do lado não é som, aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Aumenta muito. Tá melhor o som agora? Vocês vão falar se o microfone tá melhor ou não. Não, é aquilo aí, fone do lado azul. Qual? O microfone lá na tela. Tem uma ícone ali de microfone. Não funcionou ali. Ele só puxa o microfone em si e as permissões. Entendi. Alguém respondeu aí, pessoal de Santa Maria Não, respondeu ainda não. melhor? Ainda não. Vamos falar mais alto, galera, então. Segue igual. Segue igual. Segue igual, minha voz vai aumentar, tá? Muito bem. Então, como a Val gosta de dizer, né, consultem o sistema para olhar. Sempre checando, o cidadão pagou a multa? Ah, sim, ótimo. O Dair vai nos repassar em lote, não é automático. E daí, com isso, depois de passados, no máximo 15 dias daquele lote que vai ser enviado, a gente olha no sistema. Então, o cidadão tem acesso ao sistema de multas pela consulta de infração do site, ele vai olhar lá, estando baixado, ele consegue solicitar a restituição ao órgão. Tá melhor a voz assim? Segue igual. Se o quê? O áudio tá bom lá pra eles. Tá. Franciele diz que segue igual. Segue igual. Franciele, vamos gritar aqui, tá? Muito bem. A contribuição do Yuri, também do Paço de Caxias, restituição de multas de outros órgãos. Uma guia paga ao Detran com valores de outros órgãos e assuntos pode solicitar restituição por aqui? O que o Yuri está falando aqui é quando o cidadão ele vai e paga o licenciamento do veículo no Banrisul, por exemplo, e ele paga um negócio chamado RPV, então soma todos os débitos do veículo, inclusive multas vencidas de outros órgãos. Tá? A questão de, em especial, PRF, DENIT, multa de Santa Catarina, de São Paulo, os valores eles só são recebidos de forma global, que é para liberar o licenciamento do veículo e ajudar o cidadão, mas se eventualmente a multa for baixada ou tiver alguma questão lá, ele tem que solicitar ao órgão. Então ele vai sempre, e isso está na Wiki, ele vai solicitar ao DAER a restituição da multa, como essa do Free Flow. A PRF, alguma questão da PRF, DENIT, no questão de um pardal em rodovia federal. Então, sempre o valor é repassado ao órgão e a restituição é solicitada ao órgão que é de competência, tá? Seguir a Wiki, tá lá na Wiki, Yuri. Mais uma contribuição, então, da Eliane, Tudo Faz Santa Maria. Protocolar defesas de AIT de municípios ou de outros órgãos. Podemos receber defesa de autuação de outras cidades, como no exemplo dessa abaixo, que informa receber na rede Tudo Fácil. Não, mas aí não deveria vir, né? A gente falou que tirava. Tá, o que acontece? Gravataí é uma unidade que tem serviço municipal em que existe o protocolo da defesa e do recurso na unidade do Tudo Fácil. Como na unidade centro, também tem da EPTC. Centro de Porto Alegre recebe EPTC também, tá? Creio eu que não mudou. Não. Só se eu tiver desatualizado. Mas, infelizmente, e isso foi reportado ao pessoal da DINFRA para conversar com o órgão, foi inserida a informação que a rede Tudo Fácil, ou seja, não só a unidade de Gravataí, poderia receber defesa e recurso. Tá? Então, a gente precisa checar a data dessa notificação e ver se ela é anterior ou posterior à minha conversa com a DINFRA, e sendo posterior, ver novamente com o pessoal de Gravataí se a gente não consegue modificar isso. Porque, Eliane, existe base legal para a gente receber defesa e recurso de todos. Aí eu peço que vocês esqueçam a frase que eu acabei de dizer, porque a gente não é prático, não é bom para o cidadão a gente receber na unidade, porque se a gente recebe
uma defesa do Acre, até a gente encaminhar para o Acre, chegar no Acre, primeiro, pode se perder, o cidadão não tem o rastreamento, porque quem vai encaminhar vai ser o nosso protocolo, vai demorar uns 15, 20 dias para chegar lá no Detran do Acre, e isso pode ser que o Acre ative já as notificações e o processo caminhe, achando que não foi a defesa ou recurso. Então, ainda que exista a previsão legal, a gente tem na Wiki, não aceitem e fale para o cidadão, mande direto, porque mandando direto tu vai ter o rastreamento, tu vai ter um AR para saber que recebeu, né? Mandando para a gente vai mandar para o nosso protocolo, vem a Porto Alegre, de Porto Alegre a gente envia com um SEDEX nosso próprio, a chance de dar errado é muito maior. Então, falando sobre o caso específico de Gravataí, a gente vai verificar de novo com Gravataí se a notificação ainda tem essa informação para modificar, porque mais confunde o cidadão do que ajuda, né? Seja o cidadão de Gravataí ou de Cachoeirinha, que tem um procedimento diferente, inclusive, né? Que ele não usa mais o CIT, como um procedimento de Porto Alegre, na cidade vizinha, né? Ou mesmo Novo Hamburgo, que seja, tá? Isso mais atrapalha o cidadão dos outros municípios do que ajuda o cidadão de Gravataí em si, tá? E essa questão da possibilidade legal, a gente pode, mas não deve, tá? Se vocês forem no suporte, o suporte vai dizer que não deve, e a gente vai insistir, vai argumentar para que o cidadão mande diretamente, tá? Posso adentrar? Nunca esquecer. Todas as informações estão na notificação. Sigam o que está na notificação. Antes de qualquer procedimento, olhar o sistema. Feito. Entrei, saí. E Então, usar o marca-texto, né? Bem importante. como foi usado nessa aqui, né? Não sei quem que grifou, mas o correto é grifar prazo, grifar as informações aqui, o local de envio, porque a exceção de Gravataí, que tem essa questão que a gente vai tratar novamente com o pessoal do município, tá? Não é para constar a informação do Tudo Fácil quando infrações municipais, tá? Obrigado pela pergunta, Eliane. Essas vamos direto para a Fábio. É. Bom, pessoal, a gente tem recebido muitas solicitações do protocolo que recebe os malotes de vocês para conferir a ordem, né, dos requerimentos ali com a guia de remessa. Então, e como isso é um assunto que é recorrente, vocês fazem malote uma vez por semana e tem acontecido com muita frequência, eu fiz aqui um passo a passo assim simples, né, para que vocês possam compreender. Claro que a complementação fica mais explicado na Wiki, tá? Mas então, assim, ó, para a gente iniciar o malote, né? Para fazer o malote, separar os requerimentos, né, por serviços, guardando nos escaninhos ali, como vocês têm. Cada unidade tem um escaninho específico para isso. Depois, conferir itens necessários. Os itens necessários constam lá na Wiki. E essa conferência é realizada pelo supervisor, tá? Todos esses procedimentos aqui, somente o supervisor tem perfil para fazer. O atendente, auxiliar, não consegue fazer. Depois, conferiu todos os requerimentos, existe a oportunidade de editar. É o número de página que precisa editar. Dá para fazer nesse momento, antes de passar a guia, de encaminhar para a guia de remessa. Então, edita tudo que tem ali, ok. Depois encaminha, então, né? Usa lá o leitor para encaminhar para o setor de posse e aí vai gerar a guia de remessa. Logo após a guia de remessa, a gente vai dar volta no sistema, né? E vai excluir os rascunhos pendentes. Então, vocês sabem que tem, às vezes a gente faz algum requerimento e ele não confirma, ele não valida, e aí a gente consegue fazer de novo e ele fica pendurado lá como rascunho, tá? Então, é bom sempre excluir esses rascunhos para não ficar ali pendente. Imprime a guia de remessa.
Aí vocês vão ter que ordenar os requerimentos na mesma ordem que foram listados na guia de remessa. E não esqueçam de imprimir o relatório, né, de requerimento por remessa. Então, aqui é um passo a passo bem rápido para vocês poderem se basear para fazer o malote. Pode passar essa, por favor. E aqui, então, eu mostrei para vocês, né, uma guia de remessa. Vocês vão ver ali, essa é uma guia de remessa de apresentação de condutor, e ela tem 30 requerimentos, né, listados nessa guia. Lembrando que nós podemos passar até 30 requerimentos por guia, tá? Então, não quer dizer que, eu já passei 30, as outras 30 que sobrou, as outras 15 eu vou passar no próximo malote. Não, pode seguir passando, só que por guia são 30. Por quê? Porque senão aquela assinatura que está ali embaixo, ela fica na outra folha. E aí fica difícil para o protocolo, né, conseguir assinar e atestar que está tudo, que recebeu realmente aquela guia. Então, assim, se vocês forem observar, ó, existe o número 1 e o número do requerimento. Então, é essa ordem que vocês vão ter que organizar, né, o requerimento. Então, vem a guia de remessa, vão organizando os requerimentos, fechou os 30, coloca um atilho, coloca no malote. Alguma dúvida sobre isso? Por isso que pode mandar por mais de uma, pode mandar tudo. Sim, é importante. A Dai tá lembrando aqui para frisar que pode mandar todos os requerimentos, vamos supor, de apresentação de condutor, que normalmente é o serviço que mais tem, né? Demanda. Então, pode ter uma guia com 30, mas sobrou 15. Então, vocês vão passar outra guia com 15, encaminhar no mesmo malote todas as guias feitas durante aquela semana, o espaço da semana que nós já combinamos. Não recebi pergunta aqui, então acho que é isso. Tá. Pessoal do Zona Norte está presente? Sim. Eu não vi aqui. A Zona Norte está, desculpe. Depois confere se todas as unidades aqui me falhou se em Rio Grande, mas eu estou meio... Rio Grande, acho que está a gerente. Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o assunto que vou dizer que é o assunto mais importante dessa live, tá? Que foi uma questão que a gente enfrentou numa unidade e não foi nem um pouco agradável a gente tratar esse assunto e ter que lidar com a questão que ocorreu, tá? Que é com relação a tratamento com com credenciados, tá? E daí a gente inicia com um lembrete para vocês, tá? Vocês não são servidores do Detran, mas vocês atuam em nome da SPGG e do Detran. Representam o Estado do Rio Grande do Sul perante o cidadão, tirando dúvidas, prestando serviços, tá? Executam atividade pública delegada. Então, o Detran existe um contrato com a SPGG, um acordo de cooperação, e vocês atuam em nome do Detran e estão submetidos aos mesmos princípios de ética à função pública que o Langoni, que eu, que todos os colegas que estão aqui na sala temos que seguir, tá? Então, a gente observou e fica um toque, são questões que a gente trata no nosso dia a dia, né, que a gente trata com as unidades em treinamentos, em conversas, mas que a gente nunca tratou em live e não existia no EAD, e não achávamos que isso seria necessário, mas vamos tratar sobre 3 pontos, tá? Indicação de despachante ou advogado a usuários, tá? A indicação de despachante ou advogado pode ser compreendida como forma de intermediação indevida e favorecimento de terceiros, tá? Tu quebra a impessoalidade, que é um dos princípios constitucionais, né, no serviço público. Tu favorece um particular porque tu está indicando o serviço. Então, tu direciona usuários para aquele pessoa ali e parece que tu está dando um benefício para aquela pessoa. E o mais legal, que toda vez que tu promete algo, tu é cobrado, né? Que foi o que aconteceu. Prometeu-se algo,
foi cobrado e o transtorno que isso gerou, o constrangimento que gerou, salvo questões decorrentes de tudo que aconteceu, foi extremamente chato, tá? Então, indicar despachantes ou advogados, fala com fulano, fala com Beltrano, ele pode te ajudar? Não. Aqui nós temos 3 despachantes que vêm protocolar. Vocês não indicam esse tipo de profissional, tá? E não pode também, se vocês visualizar, durante, aguardando ali o atendimento, os despachantes fornecer cartãozinho, vem aqui meu serviço, ali na frente do guichê, na área ali de espera, não pode, vocês não devem deixar que isso aconteça dentro da unidade. Eu me recordo certa vez que a gente estava na unidade e um senhor, eu não lembro qual unidade, talvez a unidade centro, quando abriu, ou era não, era a Zona Norte, quando mudou ali para o local que está hoje no shopping. Um cara ele se intrometeu no assunto, eu estava conversando com um cidadão nos bancos ali, né? Eu esqueci o nome da... Chama? Longarina. E ele falou alguma coisa, não sei o quê, e daí ele se identificou. Eu que me desculpe, o senhor não pode oferecer seu serviço, ele estava oferecendo o serviço dele ali. Não, o senhor não vai oferecer o serviço aqui, porta para fora, ele faz o que ele bem entender. A maneira como ele bem entender, dentro das regras éticas dele como despachante, enfim. Então foi um bocado bizarro, foi na Zona Norte, quando reabriu lá. Paulo, seria interessante falar para eles a diferença, né, do despachante, que ele tem ali um credenciamento, né, e o que se diz despachante não é nada. Vou lhe dizer que eu não enxergo diferença entre nenhum e outro. Eu não enxergo diferença. Langoni. Um credenciado e o outro não, né? Então, tu tens o profissional credenciado que tem algumas peculiaridades legais e até de credenciamento para favorecer o serviço para o cidadão. E outros são só procuradores da parte, então eles não têm nenhum acesso privilegiado pelo credenciamento. É só isso, tá? Sim. Mas como legitimidade de representação é a mesma. Qualquer pessoa pode representar o terceiro. Eu enxergo o despachante credenciado com, entre aspas, benefícios dessa vinculação no CRVA. Eu lembro que eles tinham um número de processos, mas isso anteriormente, eu não sei se continua. Número de processos que eles poderiam abrir por mês e que o não credenciado não podia. Desculpa, mas com relação à defesa e recurso, eu não enxergava por isso. O despachante credenciado, normalmente, ele está mais a par das regras e das normativas do Detran, ele tem uma proximidade, então ele não faz procedimentos fora de órbita, assim posso dizer, tá? E o procurador, ele não tem esse conhecimento, ele entra como particular mesmo. Então, a busca do despachante credenciado, muitas vezes, facilita porque ele sabe o caminho, ele conhece a estrutura e ele não tem acesso privilegiado, mas ele conhece, não erra, entendeu? Ele não erra tanto. Mas não faz diferença. Se quiser pegar um credenciado ou não credenciado, o Detran não dá salvaguarda para nenhum deles, né? A relação é privada. Sim. E a lista de despachantes credenciados, ela permanece disponível no site. Não sei se ainda está disponível no site, acho que foi retirado. Não está mais? Foi retirado, Na realidade, o despachante hoje ele não é mais credenciado ao Detran, ele é credenciado aos despachantes. Mas existe um vínculo, não? Existe, hoje não existe mais. Tanto que eles perderam muito acesso ao sistema, né? Então, sim, eu acho que eles não têm mais acesso. E com a vinda do rs.gov, serviços digitais, meio que quase que desnecessário, muitas vezes, o serviço do despachante, né? É isso. Um despachante, um advogado, para tu entrar no judiciário, até no Juizado Especial Civil, o JEC, tu precisa do advogado. Para ter uma conciliação ou coisa assim, tu vai precisar de um advogado em algum momento. Para a defesa e recurso de autuação, que é uma questão administrativa, não existe necessidade de haver representação. Então, qualquer cidadão, e a gente deve orientar o cidadão que ele pode entrar no site do Detran ou mesmo protocolar junto à Prefeitura de Gravataí uma defesa de próprio punho, por exemplo, anexando, né, sem o uso de nenhuma intermediação. Eu acho que no atendimento,
tem duas figuras, né? Ou é a parte legítima ou é o representante da parte legítima. São essas duas figuras que a gente trata. O advogado, dentro do processo, tem prerrogativas? Tem, por exemplo, ele não botou a identidade dele, mas botou o número da OAB. Aí acaba aceitando esse tipo de introdução. Por quê? Porque pelo número da OAB consegue a veracidade da identificação dele. Mas só isso. Fora isso, é procurador ou é parte legítima. Não teria por que tratar de outra forma. Ontem aconteceu um caso bem interessante em Rio Grande, onde chegou um cidadão dizendo, né, que era despachante credenciado e que ele queria, ele estava com uma relação de placas e ele queria saber dados dos veículos, né, daquelas placas ali. Aí, eu me lembro que a gerente fez contato com a gente, no suporte, né, e a gente orientou que não podia, né, explicou a LGPD, né, e ela foi lá, passou para ele e ele estava insistindo muito que ele conseguia, que ele precisava, né, então é uma coisa bem chata essa insistência deles, mas eles também sabem que não pode, e vocês têm que lembrar sempre, né, a lei, a LGPD. Isso é bem importante. Eles perderam acesso. Agora eles estão tentando achar brecha para ter acesso às informações novamente. Eles só vão conseguir acesso aos dados, seja o advogado, o despachante ou um terceiro, se tiver a procuração. E daí a procuração, no caso desses terceiros, para o Fale Conosco ou para nós aqui de vocês, das unidades, né, ela tem que ser autenticada. Salvo um advogado que ele tenha prerrogativa. Em função da OAB? Da OAB. Ele tem que anexar a OAB, senão ele é um cidadão comum. Se o advogado, se o suposto advogado anexar ou apresentar um RG, ele não é advogado porque ele não está apresentando a OAB dele. Estagiário. Estagiário de advocacia, ótimo. Então aqui tem uma base legal, não cabe a gente ler, né? Da OAB também vale. Fica depois. Se tiver a carteirinha da OAB. O estagiário, mas é limitado o acesso dele, lembra? Tem alguma limitação. Mas é que nenhum deles faz a carteirinha. Segunda questão que também é vedada a todos nós, tá? Recebimento de presentes ou algum tipo de vantagem do usuário, né, propriamente dito, ou dos ditos despachantes ou advogados, que seja, tá? Porque vai gerar um vínculo inadequado, que foi o caso que aconteceu. Novamente, imparcialidade, favorecimento, e parece que o serviço não está sendo neutro. Então, a gente não pode receber presentes, a gente não pode indicar essas pessoas, né? O cidadão está muito grato e vem, eu quero te dar isso aqui. Existe a restrição, tá, gente? A gente não deve receber presente de qualquer forma. Em caso de insistência, né, pode pedir para ele fazer um elogio, então, né, entrar no site ali do Detran, através do canal Fale Conosco, e faz um elogio para aquela pessoa que atendeu e menciona a unidade. Temos novamente base legal. E também o que é decorrente dessa relação de indicação ou de receber presentes é manter contato pessoal com essas pessoas, com esses profissionais, tá? O contato pessoal em si, ele não é problema. O Langoni, ele vai na unidade, ele é um despachante, um advogado, ele vai sempre, acaba-se que cria uma relação de respeito, ou de trabalho, em que ele vai apresentar e conversa. Então, o problema do contato pessoal é quando a gente fica com o número de telefone, quando a gente favorece o despachante de certa forma, segurando uma documentação. Tá faltando um documento tal. Não, deixa o seguro aqui, tu traz depois. A assinatura não está certa. Não, tu traz depois. Mantém contato pessoal de telefone, WhatsApp. Novamente, imparcialidade, tratamento privilegiado, encaminhamento privado, a indicação, relação incompatível com a função, tá? E o teu uso da posição funcional de forma a favorecer aquela pessoa, tá? Então, não mantenha contato pessoal, passando o teu contato pessoal, não fornecer informações, foi o que a Fabiane trouxe aqui, né? Não, tudo bem, o despachante é legal, eu não sei o quê, eu vou fornecer essas placas. Existem casos gravíssimos de consulta a sistemas do Estado,
em que eles estavam consultando informações, isso anos atrás, do governador, de candidatos ao governo, ao eletivo, né, vereador, o que seja, e isso foi rastreável e deu um puta num problema, tá? Então, a LGPD é um negócio extremamente sério. Vocês deixam rastros por onde vocês andam nos nossos sistemas, tá? Tem que tratar tudo com muito cuidado, que é devido, que ele deve existir esse cuidado, porque é uma relação profissional que vocês estão exercendo ali, né? Novamente, representando o Estado, tá? Então, novamente, não podemos ter contato profissional, contato com esse tipo de profissional, os contatos nesse nível que falamos, né? Não devemos indicar, o Langoni é um baita despachante, vai nele que ele vai resolver o teu problema. Não sugerir que o cidadão deva, para o seu problema, só contratando o despachante. Isso também não deve ser feito. E a gente não deve também, obrigado, minha filha, toma aqui um biscoito de nata. Não. Se acontecer qualquer questão, que seja um biscoito de nata, que seja uma camisola, que seja qualquer presente que seja, tá? Nossa sugestão, né? Além de negar, e se a pessoa insistir, chamar o gestor da unidade, tá? Os gestores das unidades são representantes diretos da SPGG e eles vão saber tratar dessa questão da melhor forma possível. Até porque são servidores públicos concursados, se não todos, na sua maioria, e... quando tu é um servidor público, tu vai tratar com mais zelo, tu pode tratar com mais zelo, porque é muito mais difícil passar no concurso, tu exercer essa função é uma responsabilidade gigantesca, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma. O Langoni está desde 90 no Detran, 98? Detran 97. 7. Então, enfim, então, questões devem ser tratadas com os gestores das unidades, e os gestores das unidades têm no pessoal da SPGG, seja a Lísio ou a própria Carla, como figura-chave para tratar questões sobre isso. E a equipe do Detran também, nós solicitamos aos gestores das unidades que nos comuniquem, e isso é bastante importante, nos comuniquem de casos que ocorram, tá? Porque a gente vai ter que tratar na parceria, né, em conjunto daquele problema, né? Porque se existe algo irregular, segundo a IN assinada entre a SPGG, deve haver uma comunicação e a gente pode, então, entrar em acordo solicitando a substituição, que foi o caso dessa unidade, que aconteceram esses 3 problemas, tá? Foi no mesmo caso, os 3 problemas, tomamos a decisão, seguimos a vida, tá? Mas, infelizmente, gerou um problema bastante grande. Podemos? Não, podemos sim. Isso aí até cabe um comentário. Assim. Normalmente, as pessoas que comparecem nas unidades, eles vão frequentemente, são as mesmas pessoas. E é normal que cheguem cumprimentando e puxando assunto. Quando vê, já sabe quem é, já sabe o nome de quem é, já sabe o que faz, o que não faz. Mas tem que estabelecer um limite na relação enquanto profissional, que se faz fora da unidade, se é parente, se é amigo, se é namorado, isso não importa para a relação. O que importa é na relação profissional. É preciso manter uma distância entre o trabalho, a atividade pública que se exerce e a relação pessoal que se tem. Então, tem que ter cuidado, porque começa a abrir espaço, né? Primeiro se apresenta, depois conhece o nome, depois faz brincadeira, depois futebol, comenta sobre show, sobre isso, sobre aquilo, quando vê, oferece uma entrada de um evento, e vai aos pouquinhos, né? Esse caminho, ele é perigoso, tá? Ele é perigoso. Então, eu acho que ali dentro da unidade se trata o cidadão, com todo respeito, como cidadão em busca de serviços públicos. O que nós temos para ele são somente serviços públicos, não tem mais nada. Então, essa relação dentro da unidade se esgota ali. Depois, na rua, se existe uma relação social, é outro departamento, né? Mesmo porque vocês não vão se negar de atender um parente, um amigo, um namorado, um esposo que chega ali só porque tem uma relação social. É simples assim, é separar o que é trabalho dentro do ambiente de trabalho e a coisa funciona direitinho e não dá os problemas que andaram acontecendo aí, né?
Obrigado. Muito bem. Então, vamos lá. Mais uma contribuição do Fábio, então, da SP. Processo administrativo versus contestação de AIT ou PSDD, PCDD. Uma infração autossuspensiva suspende a carteira somente quando finaliza todo o processo da multa ou durante? Tá, Fábio. Deixa eu ver se eu coloquei alguns slides. Sim. Nós temos, Fábio e todos, tá? Sempre quando existe uma autuação de trânsito ou processo de suspensão, tem um processo. O processo, ele necessariamente ele tem uma regra e tem prazos a serem seguidos, porque a gente tem que ter imparcialidade, a gente tem que ter princípios constitucionais que garantam ao cidadão ou o representante que exerça direito de contestação, tá? Que me fugiu o termo correto agora. Na Wiki tem fluxogramas em específico, tá, de processos de PSDD autossuspensivo, tá? Em que, sim, ali, eu coloquei a figura, mas vocês vão verificar isso na Wiki, tá? O Wiki está em suspensão e cassação, defesa e recurso. Logo no início, ali em cima, tem essas duas figuras que eu vou passar, em que a parte marrom, a da direita, é esgotados os prazos, o direito dele de exercer a contestação, né, pode ser aplicado a penalidade, tá? Seja autossuspensivo ou não. Seja uma infração, por exemplo, de estacionamento, a pessoa vai ter direito a se defender, e daí a penalidade resultante é pontuação e multa. Isso está descrito no Código de Trânsito. Agora, no Código de Trânsito, por exemplo, o artigo 165, que é a embriaguez, ela prevê, além da multa, ela prevê a suspensão. Só que nós devemos seguir o processo legal e dar direito de defesa. E uma autossuspensiva, se da mesma pessoa é um processo único, que ele rola no CIT, então tu vai discutir em um processo só, tanto a multa como o processo de suspensão daquela pessoa ali. E quando proprietário e condutor são diferentes, são duas defesas, duas contestações diferentes. E essa é a única diferença, tá? Da autossuspensiva, porque ela tem essa punição, que é a suspensão da CNH, e o sistema que está lá. Mas todo o processo, tu tem direito a defesa, recurso jari, recurso CETRAN ou colegiado da PRF, por exemplo, tá? E a penalidade é somente aplicada quando finalizado o processo em si. Desde que tem castigo, desde que protocolado dentro do prazo. Seja o prazo de postagem nos Correios, seja a data limite e o protocolo numa unidade tudo fácil, né? Na prefeitura, enfim. Mas os fluxos, Fábio, eles são bem claros ali. Se eles não estiverem claros, é só avisar o pessoal do suporte, eles passam para mim e eu faço a alteração na Wiki, tá? Mas isso aí já foi revisado. Muito obrigado. Foi. Beleza. Tem alguma... Aquela questão dos advogados destacantes, faltou falar sobre as ferramentas oficiais, né? Não usar a WhatsApp. Ok. A Fábio trouxe ainda em decorrência daquele assunto. O Luiz, gerente do centro. O Luiz trouxe. Ótimo, Luiz, obrigado, tá? O Luiz, gerente do centro, nos trouxe essa lembrança que foi tratada, né, com a gente, com a nossa equipe aqui, né? Tanto o Detran como em específico, porque vocês prestam um serviço para o Detran, né? Mas o Estado do Rio Grande do Sul possui uma ferramenta chamada Teams, e as conversas, as comunicações, elas devem ocorrer por dentro dessa ferramenta. Supervisor, um atendente, eles devem se comunicar com o servidor do Detran ou suporte por meio dessa ferramenta, somente através do Teams. A nossa equipe aqui, ela está ciente disso e ela vai cortar qualquer relação, porque pode, como o Langoni disse, eu posso ser amigo da Ecleia, pessoal, tá? Que é a gestora de Caxias, desculpa.
e posso trocar mensagens com ela sobre futebol. Agora, sobre assuntos de trabalho, eu tenho que tratar por dentro da ferramenta, tá? Por uma questão de segurança, por uma questão de vínculo trabalhista, que é bastante importante para a SPGG, que é a contratante de vocês, e também para não haver essa confusão entre relação pessoal e relação profissional, que acho que daí cobre o que o Langoni também trouxe. Tá? Obrigado, Luiz. Sobre a questão do fluxograma ali, tem algum fluxograma explicando a questão do processo concomitante único? Tem. Entende? O único está aqui. O único é o único, sim. O único, ele, quando existe a notificação, o processo único 65, ele inicia com a NIT defesa no CIT. Quando tem a NIP, né, então não foi aceita a defesa, ou ele não exerceu o direito, informa o GPN, e no GPN ele fica aguardando, né, tô aguardando para dar a penalidade. Tu me disse que é para aplicar a penalidade, só que eu vi que tem prazo, eu vi que tem um recurso jari aí no CIT, e ele está ali aguardando. Quando o CIT parar de ter a discussão ali, seja por um intempestivo, seja por não aceitação, não acolhimento do recurso jari ou recurso CETRAN, ele informa penalidades que aplica a penalidade ali. Mas é para estar claro, né? As questões de setas e as questões de fluxo, né? A questão da tempestividade, ela está bem no centro ali, onde tem aqueles 3 quadrados, não sei como chama, polígonos, ali no meio, que é tempestivo ou não é? E daí sim, é que vai dar suspensão ou que não vai dar suspensão, né? Se não tempestivo, ele não vai suspender, vai aplicar a penalidade, vai aguardar que a jari ainda analise aquele recurso intempestivo e não vai iniciar o cumprimento da penalidade. Isso é o pior. É para estar bem claro, e eu acho que o Fábio depois ele assinou que sim, né? Ele falou que sim. Mais uma contribuição do Fábio, da ST. Serviços de habilitação. CNH versus Detran, detentor do prontuário. Estão me ouvindo? Alô? Aniele, sim? Referente ali à questão da suspensão ainda, né? Essa suspensão tem as multas que são autossuspensivas. Referente à entrega de CNH, tá? No sistema para nós aparece que deve ser recolhida ali a CNH. Porém, quando o cidadão vai no CFC, eles dizem que não é preciso mais, porque está ali com observação de instaura processo RENASH. Esse cidadão, ele corre o risco de a CNH dele ser recolhida ou não? Tá. Esse processo ele foi modificado tem algum tempo, já alguns anos, tá? Em que o recolhimento da CNH ele não é mais exigido. Foi o novo CTB, eu acho, né? Chamaram de novo CTB, acho que não me lembro o ano, 21, talvez. Enfim, então o recolhimento da CNH, e era um serviço que eu fazia na cassação e suspensão, né? Era o serviço, eu recolhia a CNH. Quando a CNH chegava no Detran, eu recolhia com a data da atuação e o recolhimento pelo PRF, enfim. Tá? Isso não é mais necessário. Pode ser que o sistema mostre que precisa, porque é um sistema, como a gente disse para vocês aí ontem, o pessoal da DTI me sinalizou que os GIDs, GPN, CIT, eles vão morrer no final do ano. Tá? Então, eles serão substituídos pelo sistema DDI. Então, está havendo uma migração muito grande. Todos os esforços da equipe da Procergs e do Detran estão sendo canalizados para essa migração. Então, pode ser que o sistema, por serem sistemas antigos, eles ainda contenham isso. Mas daí, Raniel, a gente vai direto ao ponto, né, Fábio? E a Lili que gosta dela. A Wiki vai dizer que não existe mais necessidade de recolhimento, ele passa a existir, o cumprimento da penalidade ele passa a ocorrer, se não me engano, em 3 pontos, do 15 dias após um prazo ali que eu não me recordo, se eu abro mão da defesa e recurso no CFC é de imediato, mas daí tu tem que recolher entre aspas, aí fica com o CFC... É 15 dias após a expedição da penalidade. É 15 dias após a expedição? Eu me recordo muito bem. Aí sai o impedimento no sistema. Isso daí
E tem algum outro ponto, terceiro ponto ali que eu não me recordo. Mas se vocês olharem na Wiki, está descrito ali essas 3 possibilidades, que eu não... A terceira eu não lembro. Mas tem... Essas duas, Acho que ela perguntou se corre o risco de ser apreendida a CNH, né? Não... Aí o que acontece, assim, ó, com a CNH digital, ficou muito tranquilo não recolher mais o documento, mesmo porque todos os órgãos são integrados e fazem a consulta na hora da fiscalização, tá? Antigamente, nós tínhamos o prontuário no Detran do Estado, outros órgãos de fiscalização, até mesmo federal, não tinham integração de sistema, portanto, não tinham como fazer a consulta. Então, era comum, depois de aplicada a penalidade, até ir com a Brigada Militar buscar a CNH na casa das pessoas. Tá, era muito comum. Só que o que acontece? Se a pessoa tiver com a CNH suspensa, tá, e for abordada em fiscalização dirigindo, portando a CNH suspensa, ela vai ser recolhida. Vai ser recolhida como ato administrativo daquela fiscalização, e não porque o Estado está atrás daquela CNH, entende? Para início de cumprimento da penalidade. Porque o que vale é o impedimento registrado no RENASH, certo? Então, a partir do momento que registrou o impedimento no RENASH, começa a contar o prazo de suspensão. e a título de consulta, a CNH, enquanto ela estiver normal no sistema, pode rodar, pode dirigir. No momento que ela estiver bloqueada, não pode mais. Então, como eu sempre digo, eu e a companheira do lado, consultar o sistema é indispensável. Aí você vai saber se ele está suspenso ou não, se ele está inabilitado, né, por uma cassação ou não. Né? E muitas vezes tem que olhar todo o histórico, né? Porque entrou a suspensão, o prazo da penalidade, e depois entra o efeito suspensivo, até mesmo judicial, devolve o direito de dirigir. Então, tudo isso pode acontecer, mas fica tudo registrado no histórico. Então, é possível consultar. Nós tivemos um caso recente agora que o cidadão... Nós tivemos um caso recente agora que o cidadão teve no CFC para fazer o RENASH de reciclagem, e o CFC recolheu a carteira dele. E aí ele veio reclamando, além de recolher, ainda pediu um segundo documento oficial para fazer o serviço, tá? E aí ele veio reclamando, primeiro que pediram um segundo documento, segundo que recolheram a CNH. Enfim, resumo da ópera. Aí lá vou eu confirmar com a cassação que a WIC tem tal informação, se está tudo certo. O que eles disseram? Que a WIC está certa, é aquilo ali, não recolhe, só em caso de antecipação de penalidade, mas pediram também para confirmar com o pessoal da habilitação, se para a abertura do serviço de reciclagem era exigido recolhimento da CNH. Não é exigido. A AB se pronunciou que não existe normativa que diga tem que recolher. O que a cassação disse? Que na notificação que o cidadão recebe, fala em recolhimento da CNH. E que foi por isso que deu a confusão, que o CFC olhou a notificação, no sistema dizia recolhimento, porque eu ainda peguei a tela, eu disse, olha, na tela está dizendo recolhimento, não. Mas, a princípio, a cassação manifestou dessa forma, que na notificação abria a possibilidade de entrega da CNH. Mas a entrega da CNH não existe mais. Se a CNH estivesse vencida... Não estava vencida, era um prazo de suspensão de 2 meses, ele já tinha cumprido o prazo de suspensão, não tinha... a validade estava dentro da validade e foi todo mas não recorre, nem por habilitação, nem por serviço, necessidade do serviço da habilitação, nem para cassação. Okay. Tudo certo, Raniele? Tudo certo, obrigada. Obrigada. Valeu. Tá. O que a Letícia estava lendo, tu lembra? Sim, retomando aqui então. A questão é a seguinte: cidadão é de outro estado e quer incluir o EAR, precisa primeiro realizar uma transferência de prontuário para o Rio Grande do Sul? Tem um pouco a ver com o que o Langoni disse, né? Eu vou solicitar serviços ao Detran do Rio Grande do Sul para CNH e veículo registrado aqui. Então, se eu quero incluir EAR, se eu quero fazer uma alteração de endereço, se eu quero fazer uma alteração de informação, o prontuário deve ser daqui. Então, a primeira questão é transferir para o Rio Grande do Sul e depois solicito o serviço da EAR.
eu vou cumprir a penalidade em outro estado. Então, minha CNH é de Santa Catarina, tem uma penalidade, eu transfiro o prontuário para cá e cumpro a penalidade para emitir uma CNH do Rio Grande do Sul. Sempre a transferência de prontuário ela é necessária, seja para habilitação ou seja o registro do veículo em si. Então, ele pode cumprir a penalidade no outro estado. Ele pode cumprir no estado de origem, o estado de origem liberar e ele vir aqui e transferir também. Ou ele pode continuar com a CNH de lá se ele emitir, vou renovar, renovação automática, também pode continuar lá, não tem impedimento nenhum. Justamente pelo que tu disse do sistema ser nacional e ter informações, enfim. Mas, como são serviços específicos, para a gente encaminhar uma transação sistêmica para o sistema nacional, a gente precisa ser detentor daquele registro ali. Tá? Mais uma contribuição do Fábio, então, nesse tema. Sobre a validade da CNH. No sistema GID consta as informações dos exames médicos realizados pelo cidadão, porém não consta na CNH digital. Quem faz essa atualização no prontuário na base do sistema Renasce? Eu vou ser sincero que eu não entendi muito bem aonde constaria a data do exame na CNH do Brasil ali, né, que era a CDT. Mas, como a gente sabe que o prazo de validade da CNH é vinculado ao exame médico, né, uma coisa, né, se eu tenho entre 18 e 49 anos, eu posso ter até 10 anos de acordo com o exame médico aplicado e a análise do médico ali, né, o exame realizado. Então, o que é importante não é a data do exame, que está na nossa base, que é o que interessa para a gente. A data de emissão é uma coisa, mas não é a data do exame. Tem a data de validade, que é a data do exame. A data do exame, né? A data do exame médico, sim. Ok. A validade vinculada ao exame. Tá. Não tem um campo específico para data do exame. Então, aqui informações, ali, ó, sistema GID conta as informações dos exames médicos, tá? Mas a única informação que interessa é a validade do exame, né? Para o autuador, que é quem vai olhar a CNH, sim. Porque a questão de restrições no exame médico e não tem nada a ver com... Não. Se ele dá 5 anos, se ele dá 3 anos, se ele dá 1 ano, se dá inapto. E até mesmo reprovação, o que importa aí no atendimento é se foi reprovado ou não. Muitas vezes ele foi reprovado e entrou com recurso e precisa de reavaliação de junta médica, mas aí não é uma informação que seja buscada ali. Né? Ele está tratando disso entre o CFC, a divisão de habilitação e a junta recursal. A gente não tem como resolver isso no atendimento. O que acontece com o cidadão, ele, nesse caso, dessa pergunta, né, o que aconteceu? O cidadão, ele mandou um e-mail, entrou em contato com o Senatran, né, e disse, olha, eu fiz os exames e não está constando na minha CNH digital. E aí, o que o Senatran fez? Não, entra em contato com o Detran e pede para eles fazerem a atualização ali no sistema Renasce para aparecer os exames que você fez na habilitação digital. E aí a gente ficou sem entender por que o Senatran mandou para nós essa informação da CNH digital, né? Porque normalmente não é nós que adiciona essa informação na digital. Sim, as meninas aqui, elas trouxeram uma informação, não era exame toxicológico, só que daí passa um negócio que a gente conversou ontem, né, Júlia? Aí mesmo na ST, parte da gente tentar entender o que a pessoa está dizendo. Os meus exames, eu posso ter um exame de direção para adição de categoria D, ou sei lá o quê. Eu posso ter um exame médico que foi reprovado para a renovação da CNH. Eu posso ter um exame toxicológico que é vinculado... Então, cabe a gente tentar entender melhor, porque cada tópico vai ter na Wiki uma resposta. Se ele pode ter realizado um exame no INSS, e esse exame pode ter uma restrição na CNH dele também. Pô, é um exame, né? Então a gente tem que tentar entender. Tá, me explica melhor qual que é, né? O que é isso, meu Deus?
É o celular que tá tentando conectar. Eu tô tentando ver como é que recusa. É aqui. Mas eu não consigo clicar no recusa porque eu tô Quem é no o celular computador. Edge 30? Tem um Edge 30. Já tirei, já é que é na TV. Muito bem, a gente estava com um negócio na nossa tela aqui e tiramos, tá? Então, cabe a gente tentar entender o que o cidadão, eu chamo o tiozão da grota, o que o tiozão da grota está querendo dizer. Ele vai falar, eu quero fazer meu exame, ele vai falar de uma forma realmente que a gente, com o nosso conhecimento, com a Wiki, com o suporte, a gente vai ter que tirar a informação dele, tá? Então, tentaremos uma nova ferramenta ou metodologia para fazer, né? A gente conversou isso com vocês ontem na ST, né? Para que essa análise, né, de conteúdo tradutor do cidadão, a gente vai tentar ver um tradutor do cidadão, que inicialmente ficaria para ST e depois a gente poderia até repassar aos colegas das unidades, né? Mas, por enquanto, ela é baseada no conhecimento de vocês, no conhecimento do pessoal aqui. Se chegasse no suporte, a primeira coisa que eles iam fazer, que exame? O David até lembrou que a gente teve caso no FALE de erro no exame psicológico. Vários. Erro no exame. Não tava, quando a gente consulta no sistema, aparecia lá pendente na BCA. Deu vários casos assim. Mas isso bloqueava uma pessoa com EAR, bloqueava a emissão, a renovação? Não, tipo, tá fazendo a primeira habilitação. Não reconhece o exame. Primeira habilitação, quem vai resolver é o CFC. Em tese, né, hoje em dia, com menos poder, com menos ação em cima, mas vai ser o CFC. Mas ele pode chegar, mas é um exame psicológico. Qual exame? Mas saber... um sistema que estava dando para vários condutores, daí a gente estava abrindo tarefa para você corrigir. Perfeito, mas a gente tem que saber identificar o que é, e daí sim, tem um erro. As meninas vão falar, vocês vão falar, tá com erro, ótimo. Então me transfere isso para a equipe aqui. Daí a gente vai pegar e vai falar com a área técnica vai agir e acabou a história. Mas tudo depende da gente tentar interpretar o que o cidadão está dizendo, e se a gente não conseguir interpretar porque o tio da grota não é claro, a gente vai tentar extrair alguma coisa dele para supor que é esse assunto ou não. Consultar o sistema e ver se tem algum erro. Também, mas quando ele diz o meu exame não caiu, que exame? Sabe? Quando é muito genérico, não tem nem muito o que consultar. Até porque quando é a questão de exame, a gente tem, isso é de muito tempo e segue acontecendo um problema, tanto o INSS para algumas questões, quanto a questão de isenções, de PVA, enfim, utilizam eventualmente exames. Então, as pessoas acham que, né, a partir de um exame de Detran, elas vão conseguir essas questões enfim, e querem, né, ver isso na sua CNH, ou, né, mas só que não tem relação, né, a gente... Sim, que é a questão do PCD, né? Então, acho que cabe a gente tentar extrair um pouco mais do cidadão, tá? E daí, dúvidas específicas sobre aquele caso, o suporte sempre vai estar à disposição. Tá, Renê? Mais uma do Fábio, então, ST. Certo, obrigada. Procedimento da IBCT. Correios. Cidadão informa que os Correios estão solicitando o CNPJ do destinatário para enviar correspondência, seja ela defesa, recurso. Como podemos conseguir o CNPJ? Tá. Esse assunto que foi trazido ontem, foi discutido inclusive na ST, eu falei, qual a modalidade de envio? E daí eu fui pesquisar a respeito. Tá? Desde 6 de abril deste ano, é exigido para encomendas mercadorias o CPF CNPJ. Mas a gente está falando de encomendas, tá? A gente não está falando de papel, carta, de documentos em si. Então, quando ontem eu falei do módico, ou do PAC, então, se vai usar o PAC ou sei lá o quê, é possível que os Correios peçam o CNPJ. Mas se tu vai mandar carta ou papel, tu não precisa colocar, tá? Então, a gente vai disponibilizar o CNPJ do... Detran tem CNPJ? Tem, claro. Tá. Detran todos têm. Enfim, a gente vai colocar na Wiki em links úteis os CNPJs dos que lá estão, né? Então, o Dyer, o CETRAN, sei lá o quê. Mas o que o cidadão vai remeter, os Correios têm que ver que é um papel, não é uma encomenda, não é um pedido do Mercado Livre. A gente tem origem dessa exigência, porque
Não é padrão, só que o Detran tem um contrato com os Correios, né? Em alguma unidade, em alguma agência, pode estar alguém exigindo isso. E era interessante a gente verificar. Tem como verificar de onde veio essa exigência? Ranieri? Lembra o município da pessoa? Não. Não. Então, se aconteceu uma reclamação nesse sentido, no presencial, tenta buscar essas informações, tá? Porque deve ter acontecido uma informação isolada de algum atendente nos Correios e está equivocado, né? Referente a esse tipo de carta simples ou registrada, não tem essa necessidade. Até onde eu tenho a última informação. Não. Mas é interessante a gente buscar isso. Legal. Vamos lá, então, instrutor autônomo. Qual é a carga horária mínima exigida para o curso de instrutor de trânsito? O curso habilita a atuar em qualquer autoescola do país? Qual requerimento é solicitado para colocar na CNH Brasil para ser um instrutor autônomo? Onde o cidadão consegue esse requerimento? Então, várias sessões sobre instrutor autônomo. Vocês viram hoje de manhã qual que é essas informações? Você quer falar a respeito, Letícia, por favor? A quantidade de Vou horas... achar minhas anotações aqui. Na verdade, então, assim, com a nova normativa, houve uma alteração, né? Então, o curso agora para a formação de instrutor de trânsito, ele é de responsabilidade da Senatran e ele está estruturado no aplicativo CNH do Brasil com 15 horas aula. Então, as pessoas, através do aplicativo, conseguem entrar, fazer o curso. Ele tem uma exigência de uma avaliação de aprendizagem que eu não tenho certeza se está funcionando, seria também pela Senatran, a própria Senatran faria, né, que seria, enfim, uma testagem, né, uma verificação de aprendizagem em que essa pessoa precisaria ter um mínimo de 80% de acerto para poder, né, receber essa certificação, mas hoje ele está todo no aplicativo via Senatran. Tem uma portaria da Senatran, que é a que regulamenta isso, a 923 de 2025, então, hoje, sai das mãos, né, dos nossos credenciados, enfim, dos Detrans, e passa a ser de responsabilidade do Senatran. Vocês disseram que tem até a possibilidade de fazer com ente privado, mas esse serviço é pago, não tem por que fazer, não tem que a gente indicar o cidadão a fazer um serviço, né? O cidadão que quer ser instrutor autônomo fazer um serviço que é pago, sendo que na CNH do Brasil ele consegue fazer. O curso habilita a atuar em qualquer autoescola do país? Sim, mas ele precisa de vínculo com o Detran do Estado. Como se vincular ao Detran do Estado? Perdão. Corda, Silvia. Ai, que nojo. Para mim, isso aí não é remédio. Desculpa. É golpe. Falei, tá. Sim. Põe o próximo. Então, ele habilita, mas tem que ter vinculação. Como é que se vincula ao Detran do Rio Grande do Sul? Tem uma área em credenciados, se eu não me engano, ali do site, bem na parte de baixo, que lá tem toda a documentação. A nossa wiki, ela traz algumas informações específicas, inclusive, mas no site do Detran vai ter tudo, inclusive as normativas para consulta daquela pessoa que quer ser instrutora. E os requerimentos para fazer o curso, na realidade, ele está dentro da CNH do Brasil, tá? Então, não há necessidade de requerer nada. Agora, eu posso ser do Rio Grande do Sul e fazer o curso, então estar apto para ser instrutor em qualquer CFC, ou qualquer Detran do Brasil, né, qualquer unidade da federação, mas eu quero ser instrutor em Tubarão, porque eu vou mudar para Tubarão. Eu tenho que falar com o Detran de Santa Catarina, que vai ter os procedimentos deles. Beleza? Eu acho que era isso, né? Com relação à CNH do Brasil, tá? Não, exames teóricos não temos nenhuma alteração, mas a gente deixou aqui para constar, né, a wiki de exames. Com relação às aulas práticas, por enquanto, nenhuma alteração, né? Inclusive a questão de pista de moto permanece na mesma, né? Pista de moto para uso dos autônomos, né? Agora, com relação aos exames práticos, veio uma pergunta do pessoal da ST também.
Se o cidadão faz aulas práticas com o CFC, porém quer realizar prova prática com o carro próprio ou de autônomo, é possível? O cidadão que quer, ele fez as aulas práticas com o CFC. A relação dele é com o CFC vai prestar o serviço. Se ele quiser fazer uma aula, e se ele fizer uma aula com um autônomo, isso antes ou depois de fazer com o CFC. Então, eu fui lá, fiz 2 com o CFC somente, e eu quero terminar com o autônomo. Ele faz a aula com o autônomo, qualquer uma, ele já está apto a entrar na central de serviço do Detran e fazer o agendamento ele próprio, não o instrutor, colocando o veículo do pai, o veículo do instrutor autônomo, qual seja, ele vai colocar uma placa, que se ela estiver dentro das normas exigidas, das características exigidas, o sistema vai liberar que ele faça o agendamento com aquele veículo, tá? Mas, em algum momento, ele vai ter que ter feito aula com um instrutor autônomo, antes de falar com o CFC ou depois de falar com o CFC, tá? De ter essa relação com o CFC. Tá, Fábio? Existem questões com relação a migração entre um ente, o autônomo e o CFC. Eu quero migrar para fazer agendamento de prova, e essa relação ela está sendo ainda sedimentada, tanto a questão de uso da pista de moto, que é do CFC, e onde vai ser utilizado para dar aula. A questão de, fiz aula com o instrutor autônomo, agora eu quero fazer a prova com o CFC, mas não quero fazer nenhuma prova. Enfim, essas questões ainda estão sendo sedimentadas e estão sendo organizadas. É um serviço novo, e qualquer outra atualização a gente vai botar na Wiki e vai informar vocês pelo equipes depois, tá, gente? Novamente, isso é um aviso para todos. Quando cidadão vem solicitar informações, eu tive aula com o Langoni, só que não está abrindo agenda para eu fazer a prova prática, né, no meu município. Fala com o Langoni. Ele é teu instrutor, né? Do mesmo jeito que o CFC, que é vinculado ao Detran, credenciado ao Detran, é o foco de quem faz aula com o CFC, o instrutor autônomo é o foco de quem está fazendo aula com ele, né? Ele é prestador de serviço. Então, sempre quando vier um aluno com dúvidas com relação ao processo de agendamento, algum problema de sistema, ou não sei quais outros... São Gabriel tem também muita gente dizendo que não tem como fazer prova lá. Não tem como fazer prova em São Gabriel, mas tem instrutor autônomo em São Gabriel. Como eu disse, são questões que estão sendo sedimentadas, então tem 400 e não sei quantos instrutores autônomos pelo Estado, e os locais de prova, eles não estão refletindo esses instrutores espalhados pelo Estado. É uma questão que está sedimentando. Agora, quem deve entrar em contato com o Detran é um instrutor autônomo através do e-mail. A gente não passa esse e-mail para o cidadão, tá, gente? Não faz sentido, porque aí é para ser tratada questões técnicas, e o Fale Conosco, né, hoje a ferramenta Fale Conosco, pode ser utilizada, por exemplo, para o cidadão de São Gabriel reclamar, e a gente vai passar isso para, seja a direção geral, a diretoria técnica, porque é realmente um ponto que deve ser tratado pela autarquia, né? É a ouvidoria, porque é uma reclamação. Obrigado. Então, é para ser repassado para a ouvidoria, não para o Fale Conosco, para a ouvidoria, porque é uma reclamação, né? Ou se for uma questão de denúncia, enfim, ela deve ser repassada para a ouvidoria, que vai tratar com o devido respeito à questão aqui do ouvidor geral em si, o Langoni. A gente tem tratado com a divisão de habilitação para que essas questões sejam acolhidas, né? São questões excepcionadas, né, e devem ser tratadas. É importante, assim, independentemente da entrada da figura do instrutor autônomo, nunca, em momento algum, todo município do estado ou do Brasil tinha exames práticos. Por exemplo, eu sou lá de Muitos Capões não tem CFC.
Nunca ninguém de Muitos Capões fez prova em Muitos Capões, sempre foi para o município vizinho. Né? Por quê? Porque é o município vizinho que tem CFC, então é lá que era feita. Com o instrutor autônomo não vai ser diferente. Eu posso ser um instrutor credenciado, autorizado e estar dando aula de direção em Muitos Capões, só que eu não vou ter prova em Muitos Capões. Né? Então, essa situação, ela se agravou agora, porque tem instrutores autônomos, não existe uma estrutura de CFC e existe uma estrutura finita de capacidade de oferecimento de prova por parte do Estado. Não existe na legislação nenhum ponto que diga que o DETRAN tem que oferecer prova em todos os municípios do Estado, não existe. Então, a estrutura e a capacidade que vai determinar a frequência e a localização dessas provas, né? Então, é um momento de ter muita calma, muita serenidade. As coisas estão iniciando, os instrutores autônomos só agora estão começando a atividade, são poucos cadastrados por enquanto, acredito que isso vai se avolumar, e à medida que se avoluma, mais aulas autônomas estão sendo oferecidas e mais provas também vão poder ser agendadas. Então, é um momento de adaptação e não adianta a gente achar que as coisas vão se resolver tão rapidamente, né? Então, existe uma estrutura oferecendo provas e existe uma modalidade que está iniciando agora, que é o instrutor autônomo, e ele independe da figura do CFC que existe no município, tá? Então, pode acontecer isso sim. A pessoa está se habilitando com o instrutor autônomo e no lugar que ele reside não tem exames sendo oferecidos e nem vai ter. Entende? Por quê? Porque ali o DETRAN não tem capacidade de deslocar a estrutura de examinadores para fazer prova, por exemplo, em Muitos Capões, né? Então, isso é uma realidade que a gente tem que conviver, tá? E não há previsão, porque veio a figura do instrutor autônomo, que o DETRAN, dos 300 e poucos CFCs, e, portanto, os 300 e poucas localidades que haviam exames práticos, o DETRAN vai estender isso para 497, que são o número de municípios do estado, tá? Então, a gente tem que entender que existe uma estrutura oferecendo serviço, uma capacidade de atendimento e uma demanda que também é recente, né? Então, muita coisa vai se acomodar e o DETRAN está repensando e está estudando como atender essa situação, tá? Então, à medida que as coisas vão acontecendo, vocês, sim, vão ser sempre informados, né? Creio que era isso. Eu tenho uma questão. Vou pedir encarecidamente para todos os que estão escutando que, antes de fazerem qualquer pedido no suporte, coloquem placa, se for infração, o número da infração, os dados, se for condutor, os dados do cidadão. Em todos os suportes que eu dei na semana passada, todos eu tive que solicitar a mesma informação. Me informe os dados. Gente, é o mínimo. O mínimo é colocar no suporte. O cidadão, coloca o dado. Não fica aguardando o que eu peço. Já informa, porque agiliza o atendimento que eu dou para vocês, me auxilia também, porque eu já posso ir consultando enquanto vocês estão perguntando. Então, por favor, não esqueça. Pediu suporte, informa os dados. Não precisa pedir. Já está intrínseco, já está ali. Tem que enviar, por favor. É isso. Isso é o que a Rosane, nos antigamente, chamava de suporte 2 enter. Oi, Lili, tudo bem? Estou com problema XYZ na placa tal, na infração ocorrida dia tal. Ponto. Fiz isso, aquilo. Ponto. Acabou. 2 enter. Tu dá um oi, diz o caso. E antes de pedir o suporte, consultar o sistema. Consulta o sistema, consulta o wiki. Já tenta trazer, porque o suporte ele não é para resolver por vocês, mas sim para ajudar vocês a ter conhecimento sobre um problema novo, sobre algo que vocês desconhecem, e nós temos unidades que podem ter níveis de conhecimento diferentes, porque abriram depois, enfim, as pessoas são novas, são mais antigas, mas a gente aqui é para tirar dúvidas de acordo com cada público e para ser multiplicador para vocês. E vocês, supervisores, são multiplicadores para as equipes de vocês também.
quando verem algo diferente, devem encaminhar a equipe de vocês. Olha esse caso, olha que legal. Foi assim, assim, assado que a gente tratou. Se tem uma pessoa que chega às 8 da manhã e sai às 2, e a outra passa para as 2 equipes diferentes, os 2 turnos diferentes, porque a gente, é dever nosso, né, disseminar conhecimento e fazer com que todos consigam fazer, nós consigamos resolver os problemas do cidadão, e até o cidadão consiga resolver seus próprios problemas. E daí a gente volta para aquela questão. Vim fazer a apresentação de condutor. O senhor sabia que o senhor consegue fazer isso pela central de serviços? Tu manda para a Fabiane aceita, acabou. O senhor nem precisava ter vindo aqui. Então a gente tem que difundir o conhecimento, né? Os tempos estão mudando. As questões de serviços, Langoni mesmo disse, serviços eletrônicos, né, estão se aprimorando. A gente tem que fazer com que o cidadão use, porque se a gente coloca um serviço lá é para facilitar para ele, tá? Inclusive, aproveitando o gancho, Paulo, a situação da legitimidade, consulta, tá? A gente teve a situação daquele disco, que é o que eu botei no WhatsApp ali. A gente teve uma situação bem complexa, tá? Que houve uma consulta, tá? A CNH do condutor. No dia da consulta estava normal, tá? Mas ele tinha um processo de suspensão, no qual estava suspenso em decorrência de recurso, tá? Na informação que foi passada para esse condutor, se disse para ele que o processo tinha sido cancelado e não tinha como verificar o motivo. Primeiro, ligou, fez, né? Isso mais seria para o DISC ali, né? Fez ligação, quer consultar a CNH, quem é que está falando? Né? Não tem como verificar a legitimidade disso. Então, isso também para o atendimento presencial, a mesma coisa. Verificar a legitimidade antes de fazer a consulta de qualquer coisa. Chega lá, eu queria consultar minha CNH e eu dou o CPF da Cíntia, vocês vão consultar? Né? Então, assim, legitimidade é super importante consultar. Segundo, encaminha para o atendimento, para a central de serviços, para consultar. Ele quer saber a situação da CNH dele? Entra no aplicativo. Por que a gente vai entrar no nosso sistema e fazer a consulta da CNH do Paulo? Você pode ser Paulo, consulta no teu celular aí. Sabe o que é legal? O que tem na Wiki? Que é para falar para o cidadão consultar na central de serviços. Então, assim, fazer consulta, né, que a pessoa tem a consulta, não tem justificativa, do meu ponto de vista, tá? Até porque a própria LGPD, né, se for analisar a legislação, diz se existe a forma do cidadão obter a informação, não tem porque o órgão fornecer essa informação. Então, quando ele entra no Fale Conosco, qual é a situação da minha CNH, o que a gente recomenda? Vá lá e consulta na central. É simples. Agora, a gente passar uma informação e daqui a pouco modifica, no outro dia ele está bloqueado, ele vai dizer, não, mas me disseram que estava normal. E aí ele vai lá no judiciário e usa aquilo ali para tentar embargar e entrar com um processo e tudo mais. E olha... errado, né? Ainda usou o termo errado, porque não estava cancelado, estava suspenso. Em decorrência do não julgamento do Jari, que faz parte do processo que eu mostrei ali agora há pouco. Então, assim, na dúvida, manda consultar. O cidadão vai, consulta lá e tira suas próprias conclusões. Mas o que é essa etapa? Essa etapa aqui é XYZ. A respeito da tradução sobre essa etapa, que ele informou, eu estou vendo que está suspenso, mas eu protocolei não sei o que, não sei o que. O senhor protocolou? Então, precisa a Jari julgar para saber se vai deferir ou indeferir. Se indeferir, o senhor vai ter prazo do CETRAN. Tu deu uma informação genérica, tu não consultou a informação, né? Então tu foi numa dúvida específica do cidadão. Mas é isso aí. Essa questão de comprovar a legitimidade no presencial é quando o cidadão chega, né, senta no guichê e pedir o documento de identificação. Isso aí tem muita gente, muitas unidades não fazem porque acham que é besteira, mas não é. Se a gente está passando aqui, é porque não é besteira. Então, tratem de seguir as regras. E parece bobagem, né? Mas, assim, eu sei de cor CPF de umas 5, 6 pessoas. E eu posso chegar e passar por essas pessoas e vocês vão olhar eu dizendo o CPF tranquilamente, achar que não, ela sabe o CPF dela de cor. Não, eu sei de outras pessoas de cor também. Então, não dá para se basear. É documento, o cara tá achar. Eu não sei se tem história, mas a história é contada, então eu não sei até que ponto é a história do Mário ou não, né? Que é o carro da amante.
chegou não sei aonde, tem essa história. Chega a mulher, eu queria saber qual que é o carro, quais os carros estão no CPF do Langoni. Daí tinha 2 carros em Porto Alegre e um carro na praia. O carro na praia era o carro da amante. Sempre tem, não do Langoni, sim, mas existia. O Langoni mora na praia, então os carros do Langoni são na praia. Fique bem claro, ele mora na praia já. Mudando de assunto. Enfim, mas mesmo para cônjuge não podemos passar informações. A LGPD ela restringe o acesso a informações pessoais e isso é uma informação pessoal, né? Mãe e filho também não quer dizer. Daqui a pouco a relação daquele filho não é bom com aquela mãe e aquele filho. E aí tu passa uma informação e como é que soube? Aquela vontade de ajudar pode criar um problemão. Nossa. Tudo Fácil Canoas questionou se os gerentes das unidades não podem ter acesso ao Wiki. Algo que a gente restringiu lá no início, né, Fábio? Porque tem informações pessoais dentro, mas eu prometo revisitar essa análise. A gente pode reestudar isso aí e podemos negar ou liberar acesso. Mas a gente vai revisitar. Existem gerentes de unidades, eu digo existem gerentes. Tem pessoas que têm bastante proximidade com vocês, né, Fábio, que tratam do presencial e que são bastante solícitas e tentam realmente ajudar o cidadão. São perfis diferentes, cada unidade tem sua particularidade. Então, para essas pessoas que são mais interessadas, talvez seja o caso. Permanece não tendo acesso ao sistema, né? Mas talvez a Wiki, isso vamos estudar novamente aqui. Atualmente não tem. Atualmente não. Olha, pessoal, foto. Foto. Sim. O conteúdo, alguém tem mais alguma dúvida, alguma colocação? Que esse é o momento. Não tem. Eu queria, Paulo, só aproveitar a oportunidade e agradecer, porque eu estava fazendo aqui a lista de presenças e eu vi que todas as unidades estão participando da live de hoje. Isso é muito, muito bom, muito legal para a gente. E, além de todas as unidades, a grande maioria está participando com os atendentes também, né? E tem os gerentes, né? Que alguns já participam, a gente sabe que são sempre bem-vindos, né? Mas hoje também a gente tem uma presença bem grande dos gerentes das unidades. Agradecer a participação de todos, então. Sem dúvida, Fábio. Canoas está com a mão levantada ainda? Sobre aquele assunto que já falamos da Wiki ou tem algum outro? O microfone está fechado, então vocês estão falando alguma coisa e não escutamos. Sobre a questão da Wiki, ali, que eu referi a dúvida, né? É que o próprio Detran, o pessoal do Detran incentiva que o pessoal estude mais, tenha mais acesso à informação para qualificar o atendimento ao cidadão, que é o cabo função do Tudo Fácil. Eu acho que no Wiki que tenha alguma coisa dentro da Wiki que seja específica do pessoal que é supervisor ou atendente aqui, eu, como gerente, gostaria de ter acesso para estudar mais, ter mais conhecimento, para quando também precisar dar um apoio, ter conhecimento de causa para poder estar atuando junto ali, auxiliando o pessoal. Mas, e acho que vejo assim, por que de não ter acesso aos gerentes, mas se é um negócio que se é um protocolo, se é uma regra, paciência. Jimmy, a gente precisa revisitar o acordo de cooperação que temos, tá? E verificar se existe questão relacionada à LGPD, porque diretamente vocês não prestam serviço para o Detran, os gestores das unidades, né? Questão do cargo também. Atribuições tem que verificar isso. Então, eu prometo revisitar isso com o pessoal, mas foi algo que, se me recordo bem, a unidade Zona Norte já havia solicitado isso lá bem antigamente, e a gente, naquele momento, entendeu que não,
por ter informações pessoais, prints de tela, né? E questões que seriam pessoais e não poderíamos repassar a vocês especificamente, tá? Prometo revisitar e, mesmo que seja uma negativa, a gente passa para vocês e a todos, tá? Mas vamos analisar. Podemos tirar foto? Quem está com a câmera fechada, faz favor. Eu até vou olhar para a câmera que está ali. Tem que olhar para o... É pra isso aqui, né? É. Isso aqui, olha. Esse negócio tem que estar parecendo gelado. Olha só. O pessoal o pessoal da Zona Sul, ó, fez um montinho ali. Tá. Vamos lá, pessoal. Espera aí. Fala, o negócio pega a imagem pra gente. Olha lá, é pra lá, animal. 1, 2, 3 e... Não foi? Não. Tá, foi. Não foi. Foi daqui, ó. Só que eu vou pegar, assim, o print eu vou pegar só isso aqui, certo? Isso aí. E daí eu vou jogar no chat. Um instante. Não abriu a câmera aí. Sempre tem as pessoas que são mais acanhadas. Mas se elas mandarem pergunta na próxima, tem um desconto, tá? Tá? Então, a vocês todos, novamente, né, os gestores da unidade, os atendentes, os supervisores, né, agradecemos vocês terem doado o tempo de vocês aqui para a nossa conversa. Esperamos que tenha sido bastante proveitoso para vocês aí. E se vocês entenderem, né, a equipe aqui entender que vale a pena de fechar a agenda e fazer com todas as vezes, podemos fazer. É uma questão, é feita no meio da tarde, talvez seja o caso, tá? Então, fica para reflexão de vocês também, tá? Um abraço a todos, se cuidem. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Se encontrar.